Noiva do Cordeiro, um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, nesse exato momento em que começamos a nos comunicar, eu quero pedir a Deus que Deus dê forças, porque hoje, segunda-feira, nós temos ali um culto às 7h30 da noite, culto de prosperidade na nossa igreja. A comunidade evangélica Manancial de Bênçãos se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ele é o endereço do seu milagre. Meus queridos, eu quero fazer uma breve oração e eu quero ministrar uma palavra nessa manhã sobre o tema, Sobre o tema, assimilando os impactos no deserto e aprendendo com Deus. Assimilando os impactos no deserto e aprendendo com Deus. Amém? Pois bem, vamos fazer uma breve oração, você que pode. Liga seu pensamento em Deus, você que está trabalhando aí, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Senhor, entregar em tuas mãos teus filhos e peço que o Senhor venha operar seus sinais nessa manhã de segunda-feira, abençoando, meu Deus, rica e poderosamente cada vida. Ó Deus, eu entrego cada familiar, cada pai, cada mãe de família, cada jovem, meu Pai, cada criança no globo terrestre, meu Pai, e em Juiz de Fora, no Brasil. Que o Senhor abençoa poderosamente nesta manhã. Senhor, meu Deus, eu peço a direção do Divino Espírito Santo para falarmos, ó Deus, da Tua Palavra, para ministrar, meu Pai, não apenas aos ouvidos, mas também ao coração, meu Pai. Que o Senhor possa alimentar Teus filhos e me dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos ir por um caminho só de ida à Tua presença e sermos fortalecidos nessa manhã, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, noiva do Cordeiro, simpatizante da nossa fé pentecostal. Quando eu peguei nessa manhã a Bíblia, comecei a ler, hoje às 6 horas da manhã, não foi possível fazer oração de 6 horas, a internet estava muito ruim, não deu para conectar. Então, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me mostrou alguns episódios na Bíblia. Por que eu disse que nós pregaríamos essa palavra sobre o tema, assimilando os impactos no deserto, não é mesmo? E aprendendo com Deus. Pois bem, o Senhor me deu uma palavra que está em Números capítulo 20, e a palavra de Deus, ela fala sobre a morte de Miriam. A Bíblia diz assim, em Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante seus olhos, e dará água, e assim lhes tirarás a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais.
Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis as congregações na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pois bem, quando nós pegamos o capítulo de número 20, versículo 22, nós vamos ver que eles partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer seu filho, e faz-o subir ao monte Or, e despe Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Então você imagina, presta bem atenção numa coisa. Quando eu pego essa palavra que nós acabamos de ler, em Números 20, Moisés ele vem de uma sequência de fatos. Primeiramente, Números capítulo 20, Moisés vem de uma sequência de fatos. O primeiro acontece em Êxodo 12, quando Arão e Miriam se levanta contra Moisés, porque Moisés havia tomado uma segunda mulher para si, uma mulher cuxita. Talvez essa mulher era etíope. E eles então se levantaram contra Moisés, e Moisés viu o seu irmão, a sua irmã, dizer para eles: por acaso Deus tem falado só com você, não fala com a gente? Miriam, ela era profetisa. Arão era o sumo sacerdote. Era a família de Moisés que estava ali conduzindo aquele povo. Mas nós vemos, amados, que ali em Números 12, Miriam, por causa desta irreverência, Deus desce numa coluna de nuvem, de fogo, e diz para eles: por que é que vocês não temeram falar de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e com ele eu falo face a face? Deus revelava, Deus ouvia a voz de Deus. Moisés não via o rosto de Deus, mas ele ouvia a voz de Deus nitidamente. Ele recebia as revelações de Deus muito claras, nada de dúvida. Então, por causa disso, Miriam ficou leprosa. E para quem conhecia da lepra, sabia que no caso de Miriam era um castigo de Deus, era uma sentença. Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial se purificando, até que depois ela foi recolhida novamente. Enquanto Miriam estava leprosa, Israel estava parado. Estava parado. Quantas das vezes nós pegamos, talvez um líder, talvez uma pessoa leprosa, e por causa do problema daquela pessoa, você para tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Alguém que está debaixo de uma sentença divina, alguém que está debaixo de uma correção divina, e quantas coisas são paralisadas na sua vida por causa disso. Depois que Miriam é purificada, ela é recolhida ao meio do povo novamente, eles começam uma jornada. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 20, no capítulo 20, nós vemos que Moisés já havia passado pelo aquele fato no capítulo 11, onde ali Israel se levantou contra eles por causa da falta de pão, por causa da falta de água, por causa da falta de carne.
E o Senhor tirou do espírito que estava sobre Moisés, levantou 70 anciãos para ajudar Moisés a conduzir aquele povo. Nós vemos que no capítulo 13, Moisés manda o povo vir à terra de Canaã, e o povo vai ver a terra de Canaã 13 príncipes, 13 homens. E eles passam 40 dias e 40 noites lá, mas a visão que eles tiveram, os 13 viram, né? Os 13 chegaram a ver, os 12 chegaram a ver a mesma coisa. 12 príncipes, 12 espias, chegaram a ver a mesma coisa, a terra abençoada, viram os mananciais de águas, mas apenas 2 tiveram fé, Josué e Calebe. Os demais tiraram os olhos da bênção e começaram a olhar o gigante que morava naquela terra. Então o povo que vinha na rebelião, capítulo 14, infamaram a terra e falaram: vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Dali, nós sabemos que muita gente morreu, e Deus disse: muitos de 20 anos, que estão de 20 anos para cima, não entrará na terra de Canaã. Muita gente morreu ali. Muita gente pereceu naquele deserto. Agora, mais uma vez, chegam na terra, diziam, os territórios diziam um deserto árido, um deserto infértil, e ali também não tinha água. Eles contenderam agora contra Moisés. Moisés, meus amados, ali naquele deserto, ele perde a sua irmã Miriam. Miriam, a profetisa, morre e ela é sepultada. Eles não respeitaram os lutos de Miriam. Eles não respeitaram a dor de Moisés. Mas eles foram contender com Moisés por causa da falta de água. Muitas das vezes, na vida de um líder espiritual, as pessoas não estão preocupadas, às vezes, com a sua dor, com o seu problema. As pessoas querem resolver os seus problemas. E às vezes você está no deserto conduzindo a multidão, e você é a voz profética, você é a luz naquelas trevas, e as pessoas não reconhecem isso, para ajudar a aliviar o teu fardo. Não respeitaram a dor de Moisés. Quando Deus disse para ele: quando você chegar à frente, fere uma rocha. Com a vara que você realizou muitos sinais. Mas Moisés estava triste, Moisés estava chateado. E Moisés e Arão, quando chega naquela rocha de Meribá, Moisés disse: porventura sairá água dessa rocha, e feriu a rocha 2 vezes, com força. Por quê? Moisés vinha de um evento. Ele não era um menino. Ele já era um homem de mais de 100 anos. Ele já era um homem que estava desgastado pelo tempo, por tantos problemas enfrentados com aquele povo. Então você imagina que Moisés lutava por esse povo. Mas ali em Meribá saiu água da rocha. Mas também naqueles territórios muito próximos, Moisés já havia perdido Miriam. Agora ele vai perder Arão. E na morte de Arão acontece um fato que Deus disse: sobe ao monte Hor. E lá despe Arão e veste as roupas de Arão em seu filho Eleazar. Por quê? Porque era assim que acontecia. As vestimentas de um sumo sacerdote. Ela era uma indumentária tão perfeita, tão espiritual, tão santa, que ela passava de geração em geração. E não era uma roupa feita de qualquer maneira. Era uma roupa feita com tecido, né, da melhor qualidade, um tecido pronto para poder suportar tempos e tempos e passar de geração em geração. Então você imagina que o Senhor disse: despe ele, tira a roupa dele, porque ele vai morrer nesse monte. E Arão, imagino Arão sabendo: eu estou passando o bastão agora para o meu sucessor, meu filho. Havia uma alegria porque Eleazar era seu filho. Foi preparado para ser sumo sacerdote. Mas ao mesmo tempo, imagina o coração de um homem que Deus está
falando tete a tete, dizendo: você agora está sendo destituído, porque você vai morrer. Olha, é tão forte isso. É tão forte. Uma pessoa está fazendo a obra e a idade vai chegando. Em muitas igrejas fala, fulano de tal foi jubilado. Chegou no certo ponto, ele é aposentado daquela função. Algumas igrejas fazem isso. Outras temos pastores pregando aí com 90 anos de idade, né, que está lá arrastando suas sandálias, suas alparcas, mas estão pregando e liderando. Vai até as últimas consequências. Mas imagina Arão saber que não estava longe da terra prometida. E agora Deus fala: você vai morrer nesse monte. Imagina o coração de Moisés, que já havia perdido Miriam. Estava com mais de 2 milhões de um povo rebelde no deserto. E agora está perdendo o sumo sacerdote, seu irmão. Não era apenas um membro ilustre da congregação. Era seu irmão de sangue. Havia muitos sentimentos. E toda a cerimônia foi feita naquele monte. E não se sabe as circunstâncias que Arão morreu. Mas sabe-se que ele perdeu a vida ali naquele lugar. E Eleazar, seu filho, foi consagrado, levantado, sumo sacerdote em seu lugar. Então você imagina que mesmo você passando pelo deserto, de repente você entra no deserto por uma circunstância, mas de repente você vai ser atingido por várias circunstâncias no deserto. Uma sucessão de problemas vai te atingir no deserto. No deserto você corre o risco eminente, você corre o risco eminente da solidão. Você corre o risco da rejeição. No deserto ninguém chega para te consolar. Você vai passar por ele, suportando os ventos, suportando a tempestade de areia, suportando as tempestades que virão, os medos, suportando as crises e muitas das vezes pensando: eu estou orando, mas eu não estou vendo o agir de Deus. Mas Ele está agindo. Mas Ele está trabalhando. Você não foi levado para o deserto porque você simplesmente caiu na malha fina de Deus. Deus resolveu te sacudir, te humilhar, te abater, para te entristecer, acabar com a tua vida no deserto. Não, Ele te leva no deserto para te ensinar. Só que o deserto, muitas das vezes, ele é muito doloroso. Mas ele é necessário na vida do servo de Deus. Olhamos para Moisés, que Moisés ele vem de uma sucessão de problemas. Mas como termina a vida desse homem? A vida desse homem é extremamente extraordinária. Por quê? Porque Moisés, no capítulo de número 34 de Deuteronômio, Deuteronômio 34, a Bíblia fala para nós assim: assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. Nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e todos seus servos e toda a sua terra, e em toda mão forte,
em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, que Deus conhecera face a face. Muita gente se preocupa em como vai começar a sua jornada com Deus. Mas depois que começa, não guarda a sua vida na sua trajetória até o último dia da sua vida. É muito comum algumas pessoas, é muito conhecido que tanta gente tem caído na fé durante a sua caminhada com Deus. Importante não é apenas como você começa, mas é como você vai terminar a sua história com Deus. Moisés, ele foi atingido por tudo que era tipo de sentimento do deserto. Sabe, a rebeldia daquele povo. Hora e meia o povo queria apedrejá-lo, mas quem tem Deus? O adversário fica com as mãos atadas, amarradas. Quem tem Deus? O inimigo pode se levantar, mas ele vai cair. Quem tem Deus, a diferença é a glória que está sobre a sua vida. É o revestimento que está sobre a sua vida. Talvez nesse exato momento da história, Deus está olhando para você que está no deserto. Como é que você quer terminar a sua história? Porque esse deserto não é para sempre, esse deserto é para te melhorar, é para te polir. Esse deserto é para transformar você numa pessoa melhor. Porque no deserto você ora mais. No deserto você clama mais. No deserto você chora mais. No deserto você se humilha mais. No deserto você consagra mais. No deserto você limita tudo na sua vida que é abundante. Por exemplo, no deserto você come menos. Toda vez que uma pessoa está no deserto, ela costuma perder a fome. No deserto você se limita até na água, porque não pode faltar. No deserto você busca a força naquele que tem todo o poder para te ajudar. E a Bíblia diz que Moisés, ele falece, ele morre nas campinas de Moabe, ele viu toda a terra de Canaã. E você pode dizer assim, porque Deus disse para ele, contempla a terra, Moisés. Moisés contemplou a terra de Canaã. Acredito que Moisés deve ter falado, Deus, eu vou descer agora, preparar o sumo sacerdote, nós estamos a 2 dias de entrar na terra. E aí, Deus vira para ele e diz, não, Moisés, você não vai descer. Você vai morrer nesse monte. Você vai morrer nessa campina. Você contemplou tudo, mas você vai morrer aqui. Aparentemente, parece que Deus é um covarde, é um déspota. Mas não. Deus, ele queria poupar Moisés dos anos de luta, de guerra, os anos de peleja que iam se passar, que iam vir, porque o povo de Israel ia ter que lutar lá dentro, contra aqueles moradores da terra de Canaã. E o Senhor queria dar repouso para Moisés. E alguém pode dizer, pastor, mas Deus, ele foi ingrato. Não, não foi ingrato. Deus, ele dá para nós o melhor. Se nós nunca vamos pegar coisa dada por Deus para nos afadigar, para nos entristecer, para nos magoar, para nos colocar em perigo. Nunca. Ele jamais vai te dar uma bênção assim. Agora, quando você pega o que para nós, eles estavam há 2 dias de entrar na terra de Canaã. 2000 anos depois, Jesus está no jardim do Getsemane, o monte da transfiguração. E ali, quem aparece naquele monte? Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João, tão atemorizados, disse, Senhor, uma luz cobriu aquele lugar onde que Jesus estava. E eles conversavam com Jesus dentro daquele resplendor de luz. Pedro, Tiago e João, que não estavam entendendo nada, disse, Senhor, o Senhor quer que a gente prepare aqui uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés? Eles não sabiam o que ele estava falando, estavam atemorizados.
Aonde que eles estavam? Aquele lugar. Aquele lugar onde Jesus estava, onde Moisés e Elias apareceu. Foi o lugar. Foi a terra de Canaã. Ali é a Canaã. Ali é a Canaã. Ali é o lugar de Deus. E lá estava Moisés. 2000 anos depois, né, no Kairos, no Cronos do homem, 2 dias no Cronos de Deus. 2 anos no Cronos de Deus, no Kairos de Deus. 2 dias para entrar naquela terra, no Cronos do homem. 2000 anos se passaram no Cronos do homem. 2 anos depois, do Kairos de Deus, Moisés e Elias desceram naquele monte sagrado, onde estava Jesus, e conversaram com Jesus, dialogaram com Jesus. Sabe por quê? Deus nunca vai deixar você perecer no deserto sem conquistar o seu milagre, sem ver o seu esforço valer a pena. Talvez nessa manhã você pode estar dizendo: olha, pastor, eu não consegui entender muito. Você vai entender uma coisa. Quantas pessoas podem estar me acompanhando agora e sabem disso? Você começou uma jornada com Deus. De repente você disse no seu coração: estou no deserto. A luta está tão travada. No deserto você perdeu pessoas queridas. No deserto você viu portas se fecharem. No deserto parece que o sol ficou mais quente para você. No deserto parece que tudo estava mais árido para você. Eu quero dizer para você, ninguém carrega uma cruz que não aguenta. Toda vez que o Senhor te der uma responsabilidade, Ele sabe da tua condição. E Ele, quando Ele permite uma prova, Ele também já tem um escape pronto para nós. Talvez hoje, na segunda-feira, é o dia do teu deserto acabar. É o dia do teu treinamento. O deserto é um treinamento. Talvez é o dia do seu treinamento acabar. E você se transformar numa pessoa melhor. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que o Senhor, Ele é contigo. É em tudo que desejar o teu coração. Espera no Senhor, confia nele. Tudo e todas as coisas mais Ele fará para você. Basta você crer. Eu quero nesse momento sagrado fazer uma breve oração com você e dizer para você que, se for possível, às 15h30 nós estaremos de volta com a palavra evangelística para a nossa breve meditação. Eu quero fazer uma oração com você e pedir a Deus que Deus te abençoe muito no nome de Jesus. E das 13 às 14 horas, eu estarei na Rádio Web Carinho, com o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Nos acompanhe na rádio, das 13 às 14 horas. Eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, que Deus te honre muito, e pedir a Deus que Deus opere sinais e maravilhas na sua vida e te dê paz no meio a tanto caos que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E digo para você que é apenas o princípio das grandes dores. Por isso é necessário ficar firme com Deus. Porque Ele sempre foi, sempre será o nosso alicerce. A humanidade pode pensar que o diabo está prevalecendo, está vencendo, está colocando suas estratégias. Não, o diabo sabe que ele já perdeu. O diabo sabe que ele já está condenado. Para ele não tem mais tempo, mas para você ainda tem. Para você ainda tem. Eu quero falar para você que se diz cristão evangélico, mas tudo na vida te derruba. Tudo na vida te abate. Tudo na vida te faz questionar Deus. Converta teu coração, Senhor. Ande nos caminhos dele. E saiba que nada é por acaso, tudo tem um porquê. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a história da sua vida. Mas levante tua cabeça e faça tua parte. Ore, jejua,
medite na palavra e, mais do que tudo, saia de perto, arranque da sua vida tudo que tem te puxado para o buraco. Porque não é para isso que Deus te levantou. E Deus te dará vitórias. É momento de oração agora. É momento de bênção. Não esqueça, hoje, às 7h30 da noite, na comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, situado na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, ao lado da Mercearia Crescente, é o culto de prosperidade às 7h30 da noite. Vem estar conosco. Eu quero estar orando por você, clamando pela sua vida, e Deus irá te abençoar muito em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Querido Deus e soberano Pai, eu peço por tantas pessoas nesse momento, que, Senhor eterno, logo quando começou essa pandemia, no mundo todo e principalmente no Brasil, muitas pessoas, ó Deus, disseram no seu coração: nós estamos vivendo um deserto. Só, meu Deus, que veio perda de emprego. Pessoas da família morreram. Amigos faleceram. A tristeza tomou conta desta casa. A tristeza tomou conta dessa empresa de portas fechadas, desta igreja. A tristeza tomou conta dessa pessoa que investiu tanto no comércio e perdeu todo o seu investimento. Meu Deus, nessa manhã eu quero entregar os empresários em tuas mãos. Eu quero entregar esse pai de família, essa mãe de família. Eu quero entregar essa pessoa que está lutando para sobreviver ainda este ano em meio às crises, ao caos. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar rica e poderosamente nossa vida. Que o Senhor estenda as mãos, meu Pai, e derrama teu Espírito Santo sobre a vida dessa mãe de família, sobre a vida desse pai de família, sobre a vida, meu Pai, desse homem e dessa mulher. Nesta manhã, Espírito Santo, tome em tuas mãos, meu Pai, teus filhos, e os abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um momento de fé. E, no máximo, às 15h30, Deus permitindo, eu estarei de volta com mais uma palavra de Deus para nossa breve meditação. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.